Olá pessoal! Neste vídeo, vou mostrar como descobrir o custo de escrever um determinado trabalho. Explicarei o processo de obtenção do orçamento, que será enviado por carta SMS. Também vou abordar um tópico aparentemente diferente, mas que surgiu durante a pesquisa, manuseamento e parâmetros de manobra de veículos. Fiquem ligados! Olá pessoal! Vamos falar sobre o raio de viragem mínimo de uma máquina de rastros. E um assunto super importante, principalmente para quem trabalha com essas máquinas, ME? Afinal, saber qual o raio de viragem mínimo é crucial para a segurança e eficiência do trabalho. O raio de viragem mínimo é, basicamente, o menor raio que a máquina consegue descrever durante uma curva. Imagine uma circunferência, o raio de viragem mínimo e o raio dessa circunferência que a máquina consegue fazer sem sair da trajetória desejada, sem bater em nada, e sem danificar o terreno ou a própria máquina. E a menor distância entre o centro da curva e a trajetória da roda externa da máquina. Entender isso é fundamental para planejar manobras em espaços confinados, como em obras de construção ou em áreas de difícil acesso. Agora, vamos falar sobre o cálculo da largura. Para determinar o raio de viragem mínimo, a largura da máquina é um fator crucial. Quanto maior a largura, maior será o raio de viragem mínimo. Isso porque, numa curva, a roda externa percorre uma distância maior do que a roda interna. A diferença entre essas distâncias é diretamente proporcional à largura da máquina. Precisamos levar em conta a distância entre os eixos, a largura da esteira e, claro, a articulação da máquina, se houver. Existem fórmulas específicas para esse cálculo, que variam de acordo com o tipo de máquina e sua geometria. Mas o importante é entender que a largura influencia diretamente no raio de viragem. Em alguns casos, pode ser necessário realizar medições práticas para determinar a largura efetiva da máquina em diferentes condições de operação. Por fim, vamos ver na prática como esse raio de viragem mínimo se comporta numa viragem. Observando a máquina em movimento, podemos ver como a largura influencia a trajetória. A roda externa descreve um arco maior, enquanto a roda interna descreve um arco menor. A diferença entre esses arcos e o que define o raio de viragem. É importante observar a máquina em diferentes velocidades e em diferentes tipos de terreno, pois isso também pode influenciar o raio de viragem. A observação prática, combinada com os cálculos teóricos, nos dá uma visão completa do comportamento da máquina em curva. E, claro, a prática nos ajuda a desenvolver a sensibilidade necessária para manobrar a máquina com segurança e eficiência. Olá pessoal! Vamos falar sobre algo crucial para a segurança e manobrabilidade de máquinas de rastros, o raio de viragem livre. Muita gente não se atenta a isso, mas entender esse conceito é fundamental, principalmente para evitar acidentes. Primeiro, vamos abordar as exclusões. É importante entender o que não está incluído no cálculo do raio de viragem. Frequentemente, elementos externos, como obstáculos no terreno ou limitações físicas do espaço de trabalho, influenciam a capacidade de manobra real da máquina. Essas restrições não são consideradas no raio de viragem teórico, que é um valor ideal calculado em condições perfeitas. Por isso, é sempre importante ter uma margem de segurança extra ao operar a máquina, considerando esses fatores externos. Agora, vamos falar sobre por que acontecem os acidentes. Muitos acidentes com máquinas de rastros estão relacionados a uma subestimação do raio de viragem. Um erro comum é tentar fazer uma curva fechada demais, levando a tombamentos ou colisões com outros equipamentos ou obstáculos. A falta de conhecimento sobre o raio de viragem da máquina específica que está sendo operada é um fator de risco significativo. A pressa e a falta de atenção também contribuem para acidentes, pois o operador pode não ter tempo ou cuidado suficiente para realizar a manobra com segurança. O raio de viragem, em si, e a distância mínima entre o centro do eixo de rotação e a trajetória da roda externa durante uma curva. Imagine um carro ou uma moto fazendo uma curva. O raio de viragem define o tamanho mínimo da curva que o veículo consegue fazer sem perder o controle. Em máquinas de rastros, esse conceito é ainda mais importante, pois a sua geometria e o sistema de direção são diferentes dos veículos convencionais. A complexidade do movimento das esteiras exige um entendimento preciso do raio de viragem para garantir a segurança. Vamos falar agora sobre o raio de viragem e a viragem em si. A viragem de uma máquina de rastros é um processo complexo que envolve a interação entre as esteiras, os sistemas de direção e as características do terreno.
O raio de viragem mínimo é determinado pelas características geométricas da máquina, incluindo o comprimento da esteira, a distância entre os eixos e o sistema de direção. Entender como esses fatores interagem é fundamental para prever e controlar o movimento da máquina durante a viragem. A velocidade também desempenha um papel crucial. Quanto mais rápido, maior o raio de viragem necessário para evitar a perda de controle. Por fim, vamos abordar as variedades de concepção. Existem diferentes tipos de sistemas de direção em máquinas de rastros, cada um com seu próprio raio de viragem. Algumas máquinas utilizam sistemas mais complexos que permitem raios de viragem menores, enquanto outras têm sistemas mais simples, com raios de viragem maiores. Conhecer o sistema de direção da sua máquina e o seu respectivo raio de viragem é essencial para operar a máquina com segurança e eficiência. A escolha da máquina certa para o trabalho, considerando o raio de viragem necessário, é crucial para evitar problemas e acidentes. Lembrem-se, segurança em primeiro lugar.